Você tem algum critério de seleção de jogos para operar durante o dia ou simplesmente acorda, entra na casa de aposta e começa a operar? Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e você está no canal Em Busca do Green Brasil. Bom, hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito da seleção, da triagem de jogos para operar durante o dia. Quais são os critérios que eu utilizo, né? Qual é a maneira que eu raciocino, como que eu busco meus jogos para operar durante o dia. Então assim, em primeiro lugar, né? Por que é importante você escolher jogos, né? Por que é importante você fazer uma triagem? E não simplesmente você entrar na casa de aposta, fazer o login, olhar um jogo lá e operar. Por que isso é importante? Por que é importante eu ter uma metodologia, né, se eu quero operar de forma mais assertiva? Porque assim, independente do que você opera, se você não conhece as equipes, as ligas, a importância das partidas, né? Por que é importante tudo isso, né? Por que é importante você fazer uma separação, uma triagem, né? Você ter uma metodologia para não perder dinheiro. Só isso aqui já responde tudo. Para você prevenir o hedge, entendeu? O hedge, ele acontece, sempre vai acontecer. Isso é inerente ao mercado. Mas se você quer minimizar essa probabilidade disso acontecer, você tem que ter algum padrão, algum critério, alguma metodologia. A minha maneira de escolher os jogos, né, de uma forma geral, me garante, dentro desta grade de jogos que eu separo, né, dentro dessa minha seleção, tem me garantido uma média mínima de 70% de acertos, né? Ou seja, 70% dos jogos, no mínimo, que eu separo durante o dia, acontece aquele evento que eu gostaria que acontecesse. Então, assim, basicamente eu opero para gol no segundo tempo, seja um over goal ou um gol asiático. São as duas operações que eu realizo, tá bom? Eu opero ao vivo. Então eu basicamente espero que aconteça esse evento. Pelo menos, no mínimo, um golzinho no segundo tempo. Então, dentro da grade que eu separo durante o dia para operar, né, dentro da seleção que eu faço, 80% das vezes esse gol acontece no segundo tempo. Isso no mínimo. Já teve dias que chegou a 95% esse número. Então, se a gente está falando aí de um exemplo de 10 jogos que eu separo durante o dia para acompanhar, no mínimo 7 deles o gol sai no segundo tempo. Em que momento o gol sai? É outra história. Então, assim, o que eu falo para você? Se eu entrar no intervalo, vai sair um gol no segundo tempo. Ponto. Esse é o ponto. Então, assim, mas por que dá essa diferença de 70% a 95% aí, né? Essa variação, né? Porque tem dia, como eu separo os jogos com um determinado perfil, tem dia que, por exemplo, esse jogo que eu separei, o mandante, um exemplo, meteu 2-0 no primeiro tempo. Depois não tem por que ele jogar mais. Então, assim, ele segura o jogo, ele cozinha, ele trava o jogo, e aí já era, o jogo acaba, né? O mandante ganhando com 2 gols de diferença é um tipo de jogo que se torna desinteressante no segundo tempo. Então, às vezes, esse jogo morre, né? E tudo bem, faz parte, né? Não existe essa gabaritagem, né? 100% acontecer o evento que eu desejo. Se fosse assim, tava bom, né? Então, claro, tem casos também que a partida acaba 0-0, por exemplo, ou empatada, né? 1-1 no primeiro tempo e depois não sai mais gol no segundo, etc, né? Faz parte. Então, essa gordurinha, essa margem aí de 70% a 95% é por causa disso. Tem dia que tem essas situações, né? Isso de acordo com a minha análise diária que eu faço. Então, assim, é um número, ao meu ver, bem interessante. Você ter 70% da grade que você separa acontecendo o evento que você espera, é uma margem muito boa, entendeu? No mínimo 70%. Então, assim, o objetivo nosso, quando a gente faz essa separação, é para ter esse controle, né, mínimo e assertividade. E minimizar o risco da gente perder aquele dinheirinho suado ali nas operações, né? Então, por isso que eu recomendo sempre todo mundo fazer uma triagem diária de jogos, não simplesmente abrir a casa de aposta, um site de estatística,
Se o vento tá para lá, eu vou fazer essa jogada. Se o vento tá para cá, eu vou fazer essa outra jogada, entendeu? Então, assim, não recomendo isso, porque você aumenta a probabilidade de deixar dinheiro na casa. Falando a respeito do perfil de jogo que eu opero a favor do mandante. Então eu sempre vou buscar que o evento, no caso o gol, né, aconteça, né, que o mandante esteja buscando isso. Então eu escolho operar a favor do mandante, busco na grade dos jogos durante o dia mandantes fortes. Depois que eu escolhi operar a favor do mandante, busquei jogos em que o mandante é forte. O outro critério que eu utilizo é mandante forte que sabe fazer gol. Então já empilhei 3 critérios. Mandante, operar a favor do mandante. O mandante tem que ser forte e ele tem que saber fazer gol. 3 critérios. Qual outro filtro que eu faço depois disso? O time é um mandante, ele é forte, ele sabe fazer gol, eu olho se a partida tem um contexto interessante. Então, essa é a pré-triagem, esses 4 fatores, né, que eu considero. É uma pré-triagem que eu faço durante o dia. Vou entrar em todos os jogos? Claro que não, né? Claro que não. Igual eu disse, mas no mínimo 70% de chance do evento que eu espero, que é o gol, acontecer no segundo tempo. Mas eu não entro em todos os jogos. Eu opero em uma pequena quantidade de jogos. Geralmente não passa de 5 jogos o que eu opero durante o dia. Tem dia que eu nem opero, porque às vezes a correria, né? Como eu não vivo somente das operações, né? Até o momento. Então eu tenho que dividir meu dia com as minhas atividades. Então, assim, tem dia que eu nem opero. Tem dia que eu entro em 1, 2, 3 jogos. E tá tudo bem. Bom, uma vez que eu separei esses jogos, eu basicamente vou acompanhar. Quando o jogo começar, vou acompanhar a partida. Então tem um site que eu utilizo aqui, né? Para fazer esse acompanhamento ao vivo das partidas. E eu entendendo que o cenário daquela partida tá favorável a sair um gol no segundo tempo, eu aguardo a odd chegar no valor que eu desejo, seja para over gol ou para over um gol asiático, e aí eu faço a minha entrada, esperando que o evento gol, né, no caso, aconteça. Então, conforme eu disse, as partidas que eu separo geralmente giram entre a média de probabilidade do gol sair no segundo tempo, dentro dessa amostragem, né, de partidas que eu tenho, é de 70% a 95% de chance. Esses são os números que eu tenho no meu dia a dia de operação. Então, considerando no mínimo, né, que são 70%, desses que são green, de 45% a 60% deles, em média, saem 2 gols no segundo tempo. Então esse é um motivo que me faz operar para over um gol asiático. Existe uma boa probabilidade de acontecer 2 gols no segundo tempo. Uma vez que as partidas que eu separo têm 70% de chance de acontecer pelo menos um gol no segundo tempo, eu tenho que esperar a odd chegar num valor interessante para eu poder fazer a entrada. A gente não entra em qualquer valor de odd, né? Se eu for entrar para over goal, considerando o intervalo do jogo, a odd é muito baixa. Vai pagar, dependendo da partida, entre 1.1 e 1.4, raros casos 1.5, entendeu? É muito difícil encontrar algo diferente disso. Uma odd mínima interessante para você operar é no mínimo, tá? No mínimo 1.5, para que você possa ter uma gestão um pouco mais tranquila, digamos assim, né, das suas operações. Eu, particularmente, opero com odd 2, tá? Tem que ter um pouquinho de coração, né? Às vezes a gente acaba deixando uma oportunidade passar, porque o acontece, porque demora um pouquinho, pode chegar no valor 2, né? Mas eu opero com odd 2. O overgoal com odd 2, acontece no mínimo lá pelos 70 minutos de partida. Então, muitas das vezes, o gol já saiu no segundo tempo. E é por isso que eu opero para esse é um dos motivos, né? Na verdade, que me faz operar para over um gol asiático. A odd para um gol asiático, ela chega no valor 2, geralmente pelos 60 minutos, né? Tem partidas que até pelos 50 minutos, 55 minutos, né? Ela já está com o valor 2 a odd. Então, esse é mais um critério que me faz operar para over um gol asiático. A odd chega no valor que eu quero muito mais cedo, e na grade de partidas que eu separo, geralmente saem 2 gols, né? Igual eu falei, entre 45% e 60% das partidas saem 2 gols. Então isso me faz operar para um gol asiático também no segundo tempo. Então, assim, basicamente é isso, né? Esses são os
critérios que eu utilizo para poder estar fazendo a minha operação, né? Então, só recapitulando, né? Eu começo o meu dia separando, olhando os mandantes que são fortes. Depois, esses mandantes, eles têm que saber fazer gol. Depois eu olho o contexto da partida, né? 4 critérios já. Eu olho o contexto da partida. Tudo isso pré-live, né? É uma separação que eu faço. Quando a partida começa, eu acompanho ela no segundo tempo. E aí eu sigo alguns parâmetros, né? Eu tenho alguns critérios de análise ao vivo. Passou nesse crivo, né, de análise ao vivo, que eu posso estar comentando em outro vídeo, eu decido se eu faço a minha entrada para over goal ou para over 1 gol. Basicamente é isso, né? Então eu recomendo todo mundo, se você opera para gol, opera para escanteio, opera para cartão, tem operação de palpite, não importa seu tipo de operação, né? Tenha critérios, tenha parâmetros, né, de triagem, porque você aumenta a sua assertividade, né? Faça uma análise diária, acompanhe para ver o nível de assertividade do teu método de separação de jogos. Dessa maneira, você vai evitar de ficar trocando dinheiro para casa ou só dando dinheiro para casa de aposta, tá bom? Bom, esse é o primeiro vídeo do canal, né? Eu vou encerrar ele por aqui. A ideia era falar um pouquinho, né, sobre tipos de jogos, né, que eu opero, falar sobre esses critérios que eu utilizo, né, sobre o nível de assertividade que esses critérios me trazem, né, e eu acho que já é um primeiro vídeo, um bom bate-papo aí, né, a gente trabalhar essa metodologia, né, pra gente começar a trabalhar essa metodologia de overgoal. Então, se de alguma forma essas informações que eu trouxe aqui para vocês hoje ajudou a ter uma visão melhor para as operações aí no dia a dia, considera se inscrever aqui, né, no canal ou nos seguir nas redes sociais, né, porque ajuda a plataforma a entregar o conteúdo para mais gente, né, mostra para a plataforma que esse conteúdo de alguma forma é relevante. E se você souber de alguém que precisa ouvir esse tipo de informação, compartilhe esse vídeo com a pessoa. Também, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, manda uma mensagem para mim ou deixa um comentário aí. E a gente vai batendo um papo, trocando figurinha aí, buscando sempre evoluir, melhorar e trazer cada vez mais um conteúdo relevante, né? Um conteúdo que possa transformar aí para melhor as operações de todo mundo, tá bom? Por hora, muito obrigado e vem comigo em busca do green. Tamo junto.